quando chegar mais ou menos lá por volta de 2h30, 2h40, vocês me dão um toquezinho aí, me dão um sinalzinho aí para eu cortar e fechar a torneirinha, tá bom? Para não ficar demais. Bom, deixa eu ver por onde que eu começo. Sim. São Geraldo Magela foi um anjo que passou na terra. Um anjo. Depois dele nunca mais vai haver outro. Nunca mais. Já desde pequeno, ele era um serafim de amor. Enquanto as outras crianças gostavam de ficar passeando, brincando, jogando, ele preferia estar com Nossa Senhora, ele preferia estar em oração. Não gostava das brincadeiras das outras crianças, ou seja, ele tinha um amor à oração, ele tinha até mesmo uma maturidade muito além da idade dele. Ele gostava mais de fazer procissões a Nossa Senhora, fazer altares a Nossa Senhora, ou seja, desde pequeno ele já tinha uma inclinação mística, sobrenatural para as coisas do céu. Isso tornava, já desde pequenininho, uma criança especial, diferente das outras, o que não quer dizer que ele fosse estranho, esquisito, louco, porque isso ele não era. Ele era um ser humano normal, mas não podemos negar que São Geraldo Magela, já desde criança, manifestava sinais de predestinação, sinais de inclinação, vocação à santidade, que as outras crianças não tinham, Nisso também foi determinante, preponderante, muito importante, o exemplo do pai e da mãe dele, que embora pobres, como eu coloquei muito bem no filme, eram ótimos cristãos. Eles rezavam com São Geraldo e as suas irmãzinhas, o rosário era sagrado eles rezarem, e todos os filhos tinham que rezar todos os dias. Então, desde pequenininho, São Geraldo já foi começando a aprender o amor à Madonna, o amor à oração, o amor ao rosário. A Madonna é Nossa Senhora em italiano, O amor à Madonna, o amor à oração, o amor ao rosário, Ele tinha inclinação para a oração. A oração para ele não era um repeteco, não era um hábito frívolo. A oração para ele era verdadeiramente uma coisa profunda, sincera, verdadeira. Dizem, que ele, quando tinha mais ou menos já uns 6, 7 aninhos, ele já sabia rezar melhor que muitos adultos. Também tinha assim um recolhimento que fazia inveja em pessoas velhas. Elas não conseguiam se concentrar na oração como ele se concentrava, E isso é um modelo, é um exemplo para as crianças, As crianças devem também imitar São Geraldo nessa oração profunda que ele fazia. A criança que fica muito irrequieta, pulando, que não reza, que não se concentra, Mamãe do Céu não gosta não. Mamãe do Céu fica triste. Na hora de rezar tem que colocar todo o coraçãozinho para rezar, como São Geraldo colocava, Nossa Senhora gosta que a criança reze o rosário como São Geraldo rezava, com amor, com respeito, quietinho no lugar, Se possível, como ele, de joelhos, se não pelo menos, numa posição ali que fica em recolhimento, porque está diante da Mãe do Céu. Criança que fica jogando terço, rodando terço, correndo para lá e para cá, não sossega, não fica quieto no lugar. Está totalmente o contrário de São Geraldo, E o amor à oração começa ali, na infância, como foi com São Geraldo.
eu, sem medo de errar, eu posso dizer, viu, que a criança que reza bem, quando crescer, vai ser um adulto que reza bem. Criança que não reza bem, vai ser um adulto que não vai gostar de rezar. Então, São Geraldo, com a sua infância, né, sua oração, aquela inclinação que ele tinha para a oração, é um exemplo para as crianças. Eu achei muito bonitinho essa semana o Miguelzinho da Adriana Azevedo ligou assim de surpresa, né? Ligou e ele falou, acho que foi com o Marcos Augusto. Isso eu estava de Paula, isso, acho que eu estava perto, mas quem falou com ele foi ele. Aí ele, o menininho, né? Ele é pequenininho, né? Ligou só para falar assim, ó. Eu não paro de assistir mais o filme de São Geraldo que o Marcos Tadeu fez. Eu gosto. Como é que é mesmo que ele falou, Marcos de Paula? Você não lembra, não? Eu não paro mais de assistir o filme de São Geraldo que o Marcos Tadeu fez. Mais ou menos assim. Eu gosto muito desse filme e eu quero dizer assim que eu amo São Geraldo, que eu quero ser como São Geraldo. Olha que belezinha. Mais ou menos isso que ele disse. Não me lembro também agora direito. Então, ou seja, é isso mesmo. É de pequenininho que o germe da santidade, né, deve ser plantado pelos pais no coração dos filhos. E isso se deve também, tem grande merecimento, né? O Marcelo e a Adriana, que trazem os seus filhos aqui desde pequenininhos, que estão educando, criando os seus filhos, mas não de acordo com o mundo, de acordo com ela. São essas crianças que vão construir um novo mundo, o mundo de Maria, o mundo da Mãe de Deus, né? E São Geraldo, como vocês viram, desde pequenininho, ele começou a ter um amor muito grande por Nossa Senhora. Foi tão grande o amor dele a ela, que ele, digamos assim, raptou Nossa Senhora do céu com o menino Jesus, e ela aparecia para ele naquela igrejinha que ele gostava muito de ir, para ficar lá sozinho rezando, e o menino Jesus lhe dava aquele pãozinho misterioso, né, que era um regalo, um presente do céu. E enquanto Nossa Senhora ficava olhando, né, o menino Jesus e São Geraldo, os dois conversavam e brincavam. Tanto que São Geraldo foi chamado de o homem que brincava com Deus. Brincava no sentido, né, de que ele tinha uma intimidade tão grande com o menino Jesus, que o próprio descia do céu com a sua mãe para se entreter com ele e até para brincar com ele, né? E como vocês viram também, São Geraldo em Muro Lucano, ele era a pessoa que amava mais a Deus, que amava mais Nossa Senhora, e ninguém mais digno do que ele de fazer a primeira comunhão. Só que o padre, né, vendo ele, achou, não vou dar comunhão para ele, não, é muito novo, não sabe o que está fazendo, né? Ou sei lá, achou, não, é muito piedoso demais, é muito piega demais, não vou dar comunhão para esse menino, não. Deus não concordava com o padre, e ele mesmo resolveu realizar o desejo de São Geraldo. São Geraldo queria tanto ter a Deus dentro do seu coração, fazer a primeira comunhão, que o próprio Deus mandou São Miguel Arcanjo passar por cima do padre e ir lá dar a comunhão para São Geraldo, a primeira comunhão. Deve ter sido o único santo da história que fez a primeira comunhão diretamente das mãos de um anjo, diretamente do céu, para provar que nem sempre, né, Deus está de acordo com o que os padres fazem e decidem. No tocante às aparições, por exemplo, é um exemplo de como Deus não está de acordo com eles, e é por isso que eles não entram na porta da salvação e não deixam quem quer entrar, que Deus passa por cima deles. Nossa Senhora vai aparecer para os seus videntes espalhados pelo mundo, que não são padres, que não são bispos, para fazer a salvação e a sua graça chegar aos filhos que ela quer salvar
desprezando esses aí, que não querem ela, que não querem saber de nada com ela, que não querem saber de nada a sério, que não querem entrar na porta da salvação e não querem deixar os outros entrar também, né? E o caso de São Geraldo foi um caso também disso, né? Deus disse: você não quer, né, deixar ele receber, né, ele me receber no coração dele? Pois eu vou passar por cima de você e vou assim mesmo, e vou mostrar que eu sou Deus, onipotente, livre, e posso oferecer a minha graça a quem eu quiser, como eu quiser e a hora que eu quiser. E eu não estou preso às regras e convenções da igreja, porque eu não sou um boi de canga atrelado a uma canga, que eu só tenho que andar com aquela canga ali atrelado com vocês. Eu não estou atrelado com vocês, né? Aliás, tem muita gente que diz assim: mas a igreja não aprovou essas aparições, então eu não vou acreditar nessas aparições. Não é a igreja que tem que aprovar Nossa Senhora, é a igreja que tinha que vir aqui para perguntar a ela: a senhora aprova o que nós estamos fazendo? Está de acordo com a sua vontade? Nós estamos fazendo tudo certinho? A senhora nos aprova? Eles é que tinham que vir aqui pedir aprovação a ela, não ela que tem que pedir aprovação a eles. E a primeira comunhão de São Geraldo mostra isso, que Deus é livre e ele não está atrelado, né, a nenhuma convenção, nem mesmo da igreja. Se ele quiser passar por cima dela e oferecer as suas graças, os seus dons extraordinários, místicos, para quem ele quiser, ele faz a hora que ele quiser e ninguém cerca ele, não, né? E também a vida de São Geraldo, da infância dele, uma coisa que fica assim muito, muito forte, né, é que São Geraldo, já desde pequeno, ele cultivava um amor muito grande por Nossa Senhora. Vocês vejam que aos 12 anos já, 12 aninhos só, praticamente a mesma idade que eu desposei em Nossa Senhora, que eu também me entreguei de corpo e alma a Nossa Senhora. Com 12 anos, eu com 13, ele vai na festa da Imaculada na igreja, coloca um anel no dedo de Nossa Senhora e desposa da forma mais casta e mística a Mãe de Deus. E quando lhe perguntavam, né, se ele não se queria casar, o que ele respondia? Uma linda e bela senhora será minha esposa. Quem era ela? A Imaculada, a Mãe de Deus. Ela arrebatou meu coração, eu dei o meu coração todo a ela e não quero mais ninguém, porque ela me basta. Ela é bela o bastante, linda, doce, amável o bastante, e ela me basta. Ela é tudo para mim e eu não preciso de mais nada. Então a gente vê que com 12 aninhos só, ele já teve assim um amor por Nossa Senhora, um amor que chegou a um grau tão grande, que levou ele a fazer assim entregas profundas a Nossa Senhora, renúncias profundas, né? As coisas assim que todo mundo da época dele até hoje, todo mundo mais quer, né? Que é ter assim amores humanos para se sentir bem, para se sentir feliz. Ele não, ele queria só o de Nossa Senhora, e lhe bastava e pronto. Alguém ia dizer: nossa, mas ele devia ser tão carente, né? Não querer o amor de ninguém, não ficar ali desejando amor, nem amizades especiais de ninguém. Não. Bastava a ele a amizade especial de Nossa Senhora, o amor especial de Nossa Senhora. Só que só chegam a este grau de amor a Nossa Senhora aqueles que mais se inflamam no amor a essa Senhora e que mais se sobressaem e se esforçam na verdadeira devoção a essa Senhora. Por isso que muitos não entendem isso, porque também não procuram se emular, né, para conhecer e amar mais essa Senhora como São Geraldo amou, né? Nossa, já é 2h30, deixa eu correr.
Depois São Geraldo começa a sentir na sua alma, né, aquela sede de se consagrar totalmente a Deus na vida religiosa. O mundo, né, com as suas ilusórias alegrias, para ele não o atraía mais. O seu coração queria o amor divino, o amor de Nossa Senhora, as coisas celestes. Então ele queria entrar numa ordem religiosa, mas tentou entrar nos capuchinhos, não pôde ficar, porque ele era muito, né, franzino, muito magrinho assim, fazia muitas penitências, né, também como vocês viram, e eles não aceitaram. Então ele tentou ser eremita, indo para aquela floresta, como vocês viram, para fazer aquelas penitências rigorosas, né? Aliás, até recentemente, o Diego Monroy, um jovem que tem vindo aqui, que também tem vocação, né, religiosa, falou para mim que quando ele era pequeno, ele disse que se identificou muito com São Geraldo Magela, porque ele passou pelas mesmas coisas que ele. Quando ele era pequeno, ele fazia muita penitência, né, de se flagelar. Aí até que os pais dele descobriram e proibiram, né, deram uma repreensão dura nele, porque ficaram com medo que ele fosse morrer, né, adoecer. Aí eu fiquei até admirado, né? Existem jovens assim penitentes ainda hoje em dia, que tal? Então, né, o mundo não está totalmente perdido. Havia um jovenzinho colombiano que tinha, né, essa vida de penitência, né? É admirável isso nos nossos dias. E até, aliás, viu? Já aviso, São Geraldo fazia isso no tempo dele, mas como vocês viram, ele teve até que ir para a floresta para fazer isso sozinho lá, porque com certeza, né, se alguém visse, já iam dizer que ele estava doido, iam botar ele numa camisa de força. Então, se você for tentar fazer isso aí em casa, meu querido, mas olha, vão te meter num manicômio, não vão deixar você sair nunca mais de lá. Então, já que nos nossos tempos não dá para imitar São Geraldo nessas penitências duras, né? Então, pelo menos vamos imitar nas penitências pequenininhas, né? Deixar um bombom hoje que ninguém vê, você deixando, né? Deixar um docinho hoje, um refrigerante amanhã, um sorvetinho depois de amanhã. Isso aí são coisinhas pequenininhas que ninguém repara que você deixou, e você pode fazer penitência também, né? E Nossa Senhora diz que isso daí salva muitas almas, né? Então São Geraldo, vocês vejam, ele antes de entrar na vida religiosa, ele já era um perfeito religioso. Isso que eu mais admiro nele, né? Porque, em geral, as pessoas entram na vida religiosa carregadas dos seus defeitos, dos seus pecados, das suas misérias, e só depois de muito tempo, né, é que conseguem sublimar tudo isso. E São Geraldo não. São Geraldo já era um santo religioso antes de entrar na vida religiosa. Aliás, o santo que ele era em casa, ele foi depois no convento. Isso é o que eu mais admiro nele, né? Tanto que quando depois vocês viram lá, né, quando ele encontrou os redentoristas, ele pediu para o padre Paulo Cafaro aceitar ele. Ele olhou assim, aquele moço, né, magro assim, dava de ver, surrado, né, puído. Aí ele viu, não, você não vai aguentar não, porque nós sofremos muito, a nossa vida é muito dura. Aí o que ele respondeu? Mas é justamente isso que eu procuro, é o sofrimento, é a vida de penitência. Eu não quero ir para o convento para me gozar, eu não quero ir para o convento para fazer minha vontade. Eu quero ir lá para fazer a vontade de Deus. Eu quero sofrer por Ele, pela salvação das almas. É que o padre Paulo Cáfaro não sabia quem que estava na frente dele. Por isso que ele não aceitou o São Geraldo a princípio, né? Aí depois, quando ele aceitou o São Geraldo e ele voltou lá para o convento onde São Geraldo já estava lá de noviço,
ele se espantou com São Geraldo, porque era o mais trabalhador, trabalhava por 4, rezava mais que todo mundo, era o mais assíduo, era o mais obediente, era o mais pronto para tudo, né? Era o mais exemplar em tudo, né? Então aí até ele disse: nossa, esse moço é mais santo do que eu, ele merece estar aqui e eu não, porque ele é mais santo que eu. E vocês vejam como era São Geraldo. São Geraldo, quando jovem, né? O santo que ele era na cidade dele, em casa, ele era no convento. São Geraldo era um arruaceiro? Não. São Geraldo era um mau aluno? Não. São Geraldo era um vagabundo? Não. São Geraldo era um largado, um à toa, um preguiçoso? Não. Desde pequeno começou a aprender alfaiataria, a trabalhar de alfaiate, quando o pai dele morreu, né? Depois até inclusive essa profissão que ele aprendeu no convento serviu muito, porque ele fazia as roupas de todos os irmãos, os panos, utensílios da igreja, enfim, ele ajudou muito. A profissão que ele aprendeu antes serviu muito na vida religiosa, para provar que tudo que você aprende, né, na sua vida, depois na vida religiosa, se você for entrar, há de servir para alguma coisa. Então realmente todo mundo, né, deve procurar ocupar-se de alguma coisa, fazer alguma coisa, aprender alguma coisa para ser mais útil, porque isso agrada muito a Deus. Como vocês viram, São Geraldo foi o melhor aluno da sua escola, tanto foi, né, que os professores o estimavam mais que todo mundo, né? E até o professor confiava a classe para ele ensinar. Então São Geraldo era um burraldo que não sabia nem escrever e nem falar, nem se expressar? Não. Era o mais inteligente da sua turma, da sua escola. E isso prova aquilo que eu sempre falei aqui: quem é um bom aluno na escola normal, também com certeza depois será um bom aluno na escola de Deus e de Nossa Senhora. Quem é relaxado, é um burraldo na escola comum, com certeza na escola da fé também vai ser um burraldo. Sempre não vai caminhar bem, porque uma coisa, gente, uma coisa leva a outra. O conhecimento humano, o conhecimento normal da escola, né, também é um dom, é uma ciência dada por Deus. Todo conhecimento vem de Deus. Todo. Não existe ciência que o ser humano tenha desenvolvido, aprimorado, estudado, que não tenha vindo de Deus. Então, é lógico que quem ama estudar as coisas, as ciências normais do ser humano, e vai bem, também vai gostar de estudar as ciências divinas e vai bem na ciência divina. Um exemplo disso é a nossa querida Ana Pires, que está aqui hoje conosco. Que moça inteligente. Ela foi bem na faculdade dela, estudou muito lá em Brockton, né, em Massachusetts, onde ela mora. Quando eu comecei aqui a conversar com ela sobre a mística Cidade de Deus, sobre as coisas, como o raciocínio dela é rápido, ela pega rápido, ela entende, assimila rápido. Aí eu falei: estou gostando muito do aproveitamento dessa aluna. É sinal de que ia bem na escola normal da vida, vai bem também na escola da fé. Por isso que as crianças, vocês, viu, que às vezes olham a escola normal da vida com um pouco aburridos, como se diz em espanhol, né? Um pouco aburridos, achando, para que serve isso, né? Se a gente vai morrer e vai para o céu, se o importante é amar a Deus e ser santo, para que eu tenho que ficar estudando matemática, português, para que eu tenho que ficar estudando essas coisas aqui? Vejam, São Geraldo aprendeu alfaiataria, foi o melhor alfaiate da sua cidade, e depois, quando ele foi para o convento, ele encantou todo mundo com
as roupas, os hábitos, os paramentos que ele fazia, né? Ele foi subestimado pela sua aparência assim meio fraca, né? Quando ele chegou, e no entanto ele calou a boca de todo mundo naquele convento, provando que ele trabalhava mais que todo mundo, que ele sabia fazer uma coisa, ele era um ótimo alfaiate, ele sabia se expressar muito bem, porque ele tinha sido um bom aluno, tinha lido muito, tinha estudado muito quando criança, tanto que um dos dons que ele tinha, quando ele saía em missão com os outros missionários, nas cidades que eles iam, ele tinha o dom sobrenatural de converter os pecadores pela sua santidade, a sua vida de oração, de penitência. Isso fazia com que os pecadores se convertessem. Mas uma coisa que ajudava muito também a ele é que São Geraldo se expressava muito bem. São Geraldo falava muito bem. São Geraldo pregava muito bem. Por quê? Porque quando ele era pequeno, ele havia estudado bastante e por causa disso ele tinha um ótimo raciocínio, uma ótima lógica, uma ótima inteligência. Por isso ele se expressava muito bem na hora de falar. Tanto que os outros missionários, quando não sabiam responder uma dúvida de alguém, uma questão de alguém, já logo falavam: vai lá falar com o irmão Geraldo, que ele sabe. E iam lá na hora. Ele esclarecia tudo. Sem falar que era só o homem abrir a boca, né, e começar a falar do amor de Deus e de Nossa Senhora, que os corações já pegavam fogo, né? Aquele fogo do amor divino que ia crescendo, e ele falava com tanta sabedoria, com tanta força, que os corações não conseguiam resistir a ele, né? Então eram conversões assim retumbantes, duradouras e profundas, que mudavam verdadeiramente o modo de ser das pessoas. Nossa, 2h40, falei que ia parar, 2h40 e já passou, já está passando já da hora, deixa eu correr. Então, ai São Geraldo, segura aí o relógio, que tem tanta coisa para falar de você, e você é tão lindo, como é que eu vou falar tudo em meia hora, né? A tua vida é um prodígio, segura o relógio aí. Então, aí São Geraldo, né, entrou no convento e já foi calando a boca de todo mundo, provando que de todos ele era o mais santo e o preparado para estar ali. E isso tem uma lição muito grande. Por quê? Porque tem muita gente, né, que não se prepara bem para poder entrar na vida religiosa. Aí, ao invés de se tornar uma bênção para os seus superiores, se torna uma cruz para os seus superiores. Por quê? Não eliminam seus defeitos, não procuram, né, se aperfeiçoar, não procuram imitar a vida dos santos, né, e procurar assim, como pessoa também, né, aprender alguma coisa para ser útil, para ajudar depois na vida religiosa, uma profissão, uma coisa. Então chega lá, desculpa que eu vou falar, viu? Não estou ofendendo ninguém, mas depois chega lá aqueles estrupícios, que não sabem fazer nada, entendeu? Que não quiseram aprender nada, que não ligaram para nada na vida, e ainda por cima ainda estão ainda com uns defeitos assim horríveis, né? Preguiçosos, linguarudos, ou até outras coisas piores, né? Boca suja, né? Mente suja, costumes sujos e também pecados sujos, e acha que o superior tem a obrigação de aguentar aquela pessoa ali, entendeu? Aí vira uma cruz, a pessoa não vai para somar, ela vai só para ser um peso. Não estou dizendo que não há casos extraordinários, que nem Santo Afonso conta, né? Que teve um jovem que ele vivia uma vida dissoluta, né?
Mas ele ainda conservava uma devoção que ele tinha de criança, que era de rezar uma Ave Maria para Nossa Senhora todo dia antes de dormir. Aí, lembram desse exemplo? Que eu gravei no CD Maria, Honra do Nosso Povo? Então, aí ele tinha um amigo com o qual ele ia em muitos bailes. E Nossa Senhora falou lá em Erechim, né? Que esses malditos salões de baile onde Satanás prende as almas com as suas redes, né? Pois é, ele gostava da rede de Satanás. E estava lá no baile, né? Sempre com esse amigo dele. Um dia, ele, não sei porquê, não foi. Dormiu ou não se sentiu bem, não foi. E o amigo dele foi. No meio da noite, ele escuta alguém chamar por ele. No quarto, quando ele olha, ele vê aquela figura horrível diante dele, da qual saíam serpentes e fogo. E daí ele, assustado, perguntou: quem és tu? E aí a figura falou, né? Você não me reconhece? Não. Aí ele disse assim: eu sou o fulano de tal, o seu amigo, que sempre sai com você toda noite e vai no baile. Aí ele disse: mas como que você mudou tanto assim? Você parece um monstro, com essas serpentes, esse fogo saindo do seu corpo. Aí ele disse assim: pois é, eu vim para te avisar que eu estou condenado no inferno. Eu fui ao baile e lá eu fui golpeado, eu fui atingido, morri e a minha alma imediatamente foi precipitada nas chamas. E Deus me permitiu que eu voltasse ao mundo para te avisar que você também estaria comigo agora no inferno se você não tivesse o costume de rezar uma Ave Maria todos os dias a Nossa Senhora. Foi esse costume que impediu você de ir hoje comigo, de ser golpeado e morrer comigo e de ser condenado comigo. Então agradeça a Mãe de Deus que salvou você por essa Ave Maria. Aí o moço, né, diante daquilo, a figura antes de desaparecer do amigo dele condenado falou: olha, agora muda de vida, entra para a vida religiosa e faz penitência de todos os teus pecados. Aí ele foi, bateu na porta de um convento, pediu para ser aceito, contou toda a história dele. Os freis não quiseram acreditar muito, né, porque era uma história muito fantástica. Mas ele falou: vocês não acreditam? Ele contou para mim até onde que está jogado o corpo dele. Venham comigo. Foram lá, acharam o corpo do infeliz morto. Aí os freis acreditaram, que viram o sinal. Ou seja, Deus deu um sinal milagroso, uma revelação milagrosa para eles aceitarem aquele pecador ali no meio deles. Senão, realmente, eu concordo que eles teriam todo o temor de aceitar uma pessoa de vida irregular no meio deles, né? Aí quando é Deus que dá uma revelação, um sinal que Ele quer uma determinada alma, embora que tenha tido um passado meio, né, não muito louvável, quando Deus mostra que quer que aquele pecador entre em determinado convento para fazer penitência e se santificar, aí é outra história, né? Se Deus quer, acabou, né? A gente tem que querer o que Ele quer. Agora, é aquilo que Nossa Senhora fala, né, em La Salete, que os chefes das ordens religiosas cuidem muito bem com as pessoas que vão receber, porque o demônio vai introduzir nas ordens pessoas dadas ao pecado. Dadas ao pecado. Por quê? Porque basta uma laranja bichada para apodrecer, estragar todas as outras. Então, por isso que, né, na vida religiosa, as pessoas têm também, né, que se preparar para ela. Não é só chegar: eu estou aqui superior, me aguente agora. Você tem que me aguentar. Não é assim, né? Você tem que se preparar, você tem que fazer as renúncias, você tem que rezar bastante, você tem que também, que nem São Geraldo, né, fez, você tem que entender o espírito daquela ordem onde você está entrando. Por isso que todo mundo que me pergunta aqui: quanto tempo eu vou levar para entrar na ordem? Eu falo: não sei, vai depender do tanto que você progredir, que você compreender o que é,
que você assimilar o que você também assimilar as virtudes que um religioso deve ter. Isso varia, tem gente que vai mais rápido, tem gente que vai mais lento. Agora, não adianta pensar, eu chego aqui hoje, na semana que vem eu já estou consagrado. Não é assim. Tem que haver uma preparação. Ninguém casa em uma semana. Para você casar com uma pessoa, às vezes você tem que namorar, noivar 5, 6, tem gente até que 10 anos para conhecer totalmente a outra pessoa. Imagine então um superior para conhecer uma pessoa que ela nunca viu na vida, que não sabe os defeitos que ela tem, não sabe o que ela fez no passado, porque tem gente também, né, que é safadinha, né? Não conta, não abre o coração, não abre o jogo para o superior. Aí depois de algum tempo o superior abre aquela caixa de Pandora, né? De onde só sai ali coisas, né, absurdas. Então, vocês vejam como é difícil ser superior, viu? Como é difícil. E a vida de São Geraldo nos ensina o quê? Que nós, para sermos bons religiosos, temos que, né, verdadeiramente ter uma boa vocação. E como se começa uma boa vocação? Se começa antes de entrar no convento ou no mosteiro, não é depois. Então, você quer ser um bom religioso depois? Seja já agora em casa. Seja um bom religioso, como São Geraldo foi na casa dele, sendo consciencioso, sendo zeloso, rezando muito, levando uma vida santa, uma vida conforme, né, a vontade de Deus, praticando a renúncia de você mesmo, porque a pessoa que não renuncia a sua vontade em casa, quando ela chegar no convento e o superior mandar ela renunciar a alguma coisa, ela não vai renunciar. Entendeu? Então, via de regra, a pessoa que era, né, desapegada da sua vontade antes de entrar no convento, depois que entrar, facilmente continuará sendo. E foi isso que São Geraldo nos ensinou com a sua vida. Eu admiro muito ele, gente, nesse sentido. Eu penso assim, meu Deus do céu, esse moço não tem outro mais no mundo mesmo, nunca vai ter. Como que pode um moço que antes de entrar no convento já era melhor que os que estavam lá? Então ele entrou só para somar mesmo com Santo Afonso, só para ser uma força mesmo para Santo Afonso, que nem eu coloquei no filme. São Geraldo era as mãos e os pés de Santo Afonso, que faziam tudo que Santo Afonso dizia sem replicar, porque a pior coisa que existe é um religioso que você diz, não faça isso, e ele teima com você e faz. Ou então replica. Mas por que não? Por que não? Não concordo com você, mas por que não? Não sei o quê, não sei o quê. É a pior coisa que existe. É a cruz do seu superior, né? Agora, claro, desde que o superior não mande coisa assim, né, contrária a Deus, que nem, por exemplo, né, você não vai obedecer um bispo que diz para você, renegue as aparições de Nossa Senhora, rejeite as mensagens, faça pecado contra o Espírito Santo, negue a verdade conhecida como tal, negue o sinal do sol que você viu, negue tudo, né? Isso você não está obrigado a fazer, porque isso é um pecado mortal que ele está mandando você fazer. Então você não vai fazer. Diante de Deus você não tem obrigação. Agora, quando o superior te diz, não faça isso, tome cuidado, olha o que você está fazendo, olha para onde você está indo, olha só, não faça isso aí, porque depois mais tarde vai dar problema. E aquela pessoa fica ali replicando. Ou então quando o superior fala, faça isso, e aquela pessoa fica, mas eu não posso, eu não vou, eu não quero, eu tenho que fazer não sei o que primeiro, outra coisa primeiro. Isso aí não é um bom religioso, porque o bom religioso é aquele que, né, como dizia São Francisco, um dia um moço chegou para entrar lá na ordem dele. Eu acho incrível esse exemplo, essa história, né, da vida dele, até acho assim engraçado,
porque entrou um moço, né? E São Francisco, para pôr ele à prova, falou para ele assim, ó, eu quero que você vá e você plante batatas. Mas você não vai plantar a batata com o bulbo para baixo, você vai plantá-la com o bulbo para cima e com as raízes para cima e o bulbo para baixo. O moço achou aquilo a coisa mais estranha do mundo e falou assim, não, ele não sabe o que ele está falando, imagina que absurdo, eu que sei. E foi lá e plantou as batatas do jeito dele. Quando São Francisco chegou, perguntou, o que é isso? Eu não mandei você plantar as batatas com a raiz para cima e o bulbo para baixo? Foi. Então por que você não fez? Não, porque na minha terra a gente planta a batata com a raiz para baixo e o bulbo para cima. Assim é que é o jeito certo. Você não sabe o que você faz. Aí ele disse assim, pois eu sei muito bem o que eu faço. Eu sei muito bem que as batatas se plantam com a raiz para baixo e o bulbo para cima. Eu fiz de propósito para testar a sua obediência. Então vá plantar a batata certo na tua terra. Na minha ordem, não. Eu achei até engraçado quando eu li isso a primeira vez, eu ri e falei assim, meu Deus, como os santos são espertos, né? Quem me dera eu ter essa esperteza deles para experimentar as pessoas, né? Quem me dera, nossa, que inteligência. Só o Espírito Santo que podia dar essa ideia para São Francisco aplicar um teste desses, né? Pois bem, minha gente, São Geraldo era o verdadeiro religioso. Dentro do convento, como vocês viram, ele era a perfeição, né? Ele era a personificação da santidade viva. Rezava profundamente, até as orações da regra, né? Não eram bastante, ele queria fazer mais, né? Os superiores tinham até que falar para ele, Geraldo, maneira um pouco, meu filho, senão você vai pôr fogo com essa sua chama de amor nesse convento aqui, né? Ele queria fazer as penitências, aí vocês veem também qual a diferença do religioso movido pelo bom espírito e pelo mau espírito, né? Quando São Geraldo, quando o superior dele deixava, São Geraldo fazia a penitência lá de se chicotear, né? Se flagelar, se disciplinar, como ele falava, né? Por que disciplinar? Porque fazendo aquilo ali, ele fazia penitência e submetia a carne ao controle do espírito. Porque a nossa carne, se você começa a dar muito conforto e todas as regalias que ela quer, ela começa a levantar o topete dela e querer mandar no teu espírito. Por isso que Nossa Senhora nos manda fazer penitência, jejum na quarta e sexta, né? Pequenas abstinências durante a trezena. Por quê? Porque isso faz a sua carne ser disciplinada, ser educada e ficar submetida ao espírito. Então o espírito é a alma que manda na carne, não a carne que manda na alma. E São Geraldo se disciplinava então. Quando o superior deixava, ele fazia. Quando o superior via que estava um pouquinho demais, e dizia, Geraldo, né? Agora, por uma temporada, deixa essa penitência para lá. Faz outra coisa. Uma coisa mais leve, para também não forçar demais a sua natureza, né? E São Geraldo, que era movido pelo bom espírito, obedecia. Falava, não, tudo bem, eu deixo por um tempo, depois quando o senhor achar que eu devo voltar com essa penitência, eu volto. Esse é o sinal da alma que é guiada pelo Espírito Santo. Ela não é turrona, apegada a nada, né? Nem mesmo que seja uma coisa muito lícita e santa. Se Deus e Nossa Senhora, através do superior, né, te dizem, olha, você já fez bastante, está muito bom, estou muito contente com essa penitência que você fez, mas agora dá uma maneiradinha, porque o seu corpo não é de ferro, é de carne e osso também. Então você também tem que, né, dar um descansozinho a ele de vez em quando. Então essa semana você não vai dormir mais no chão para fazer penitência, você vai dormir na cama para não ofender muito a sua coluna, né? Essa semana você não vai se disciplinar porque já fez muita semana passada. Dá, né,
uma folguinha, né? Deixa seu corpo respirar um pouquinho. Então, a alma que está verdadeiramente sendo guiada pelo Espírito Santo, ela é dócil. Ela abre mão da sua vontade e aceita de Deus. Por isso que, quando eu falo assim para uma pessoa, olha, manere um pouco, né, na penitência que você está fazendo, essa semana você já fez bastante, mas você vai machucar as tuas costas, essa semana dorme na cama. E a pessoa já faz aquela cara para mim, como que olhando para mim, você é o diabo que está querendo, né, cortar minha penitência, você não está querendo deixar eu ser santo. Eu já ligo minha luz de alerta. Agora está amando mais a penitência do que o Senhor que manda fazer a penitência. Está amando mais tá amando mais a rede que o pescador. Está amando mais a penitência do que o Senhor que manda fazer penitência, mais do que a vontade do Senhor que manda fazer penitência e que também manda interromper por algum tempo, né? O nosso querido Valdemar lá de Portugal, né? Fazia a penitência de dormir no chão todo dia. Aí um dia ele falou para mim que estava com umas dores nas costas muito grandes, não sabia o que era. Eu na hora entendi que era, né, um pouquinho de excesso naquela penitência. Aí eu falei para ele assim um dia, Valdemar, essa semana eu quero que você durma na cama, não durma no chão, para que a sua coluna possa descansar um pouquinho da dureza do chão, do frio do chão, né? E ali eu testei ele também, para ver se ele ia ser dócil ou se ele ia ser turrão. Ele disse assim, ok, eu obedeço e vou fazer o que você mandar. E fez, e sarou. E daí, quando passou aquela semana, ele disse, e agora? Eu posso voltar a dormir no chão de novo ou não? Eu disse para ele, pode, mas só 3 vezes por semana. Só segunda, quartas e sextas. Terças, quintas, sábados e domingos você dorme na cama. Ok? Ok. Aí eu vi o bom espírito que anima a pessoa. Porque ela não é turrona, ela não é teimosa. A pessoa que é teimosa até com coisas espirituais não está guiada pelo Espírito de Deus. Não está. Porque Deus quer de nós um desapego total de tudo. Por isso essas pessoas que dizem assim, eu não posso renunciar à missa, adoração do Santíssimo, por causa de aparição de Nossa Senhora, e não sei o quê, porque o meu diretor espiritual diz que não, e não sei o quê. Isso aí é apego. Isso aí é apego. É apego humano. A pessoa está amando mais a rede que o pescador, mais o quadro que o pintor, mais a casa que o construtor. Porque Deus está acima, ok? Deus está acima. Deus, a vontade dele está acima até das práticas de piedade que ele mesmo mandou a gente fazer. Por isso que quando Nossa Senhora também me diz nas aparições, olha, agora você deixa esse terço, que você já fez bastante, faça esse mais agora, né? Ou então, quando Nossa Senhora também dirige as minhas penitências, né? Muitas vezes, eu também quero dormir no chão para fazer penitência. Eu também quero, às vezes, passar uma semana inteira, que nem um faquir em jejum, né? Para poder me sacrificar mais. Só que eu tenho filme para fazer, eu tenho os rosários para fazer, e Nossa Senhora vê que eu não vou aguentar. Então ela diz, não, você não vai fazer. Você vai fazer só um pouco. Faça isso, e o resto faça o que eu te mandei, que é mais importante, que é o filme. E inclusive, viu, tem dias, que nem tem sexta-feira, que às vezes o filme está muito duro, está muito difícil, né? E às vezes eu estou lá em jejum, né? E às vezes eu penso assim, né? Nossa, acho que se eu comesse uma bolacha, né? Eu fosse ficar com mais energia para poder pensar melhor e fazer mais o filme. Mas, ai meu Deus, daí eu vou cortar a penitência, né? Já faz tão pouco e ainda o pouco que faço, vou cortar. Mas aí, imediatamente, Nossa Senhora fala comigo por locúcio cordis e diz para mim, Marcos,
coma a bolacha. Entre a sua penitência e entre fazer o meu filme direito para a salvação dos meus filmes, eu prefiro que você fique bem e faça o meu filme direito. Outro dia, quando você não estiver fazendo filme, não tiver que gastar tanto fósforo, tanta energia para pensar, aí você faz uma penitência maiorzinha, tá bom? E fique sem drama de consciência, que eu não quero que você perca a paz do seu coração. E aí Nossa Senhora me deixa na mais completa paz, né? Então São Geraldo, minha gente, ele era assim, esse modelo de desapego total. Eu admiro tanto ele por isso, viu? Eu até falava para ele durante o filme: ai, Geraldo mio, né? Como eu queria ser como você, né? Desapegado de tudo, a pessoa assim que não tem apego a nada, nem às suas ideias, nem à sua vontade. Eu acho que ela deve viver assim na paz mais completa do coração. Ela não é apegada a nada, nem a coisas espirituais. Ela faz as coisas espirituais que Deus quer, e quando Deus quer outra coisa, ela faz outra coisa e não se apega a nada. Como eu queria ser como você, como eu queria ser livre como você, como deve ser bom, né? Ser livre assim como você e ter apego, né? Só a Deus, só a Nossa Senhora e mais nada. Como deve ser bom, né? E São Geraldo, pela sua vida, como vocês viram, né? Ele foi um santo taumaturgo. Nossa Senhora, 3 horas. Ele foi um santo taumaturgo imenso, como vocês viram. Gente, olha o poder de São Geraldo. O demônio prepara uma cilada para ele. São Geraldo já tinha convertido milhares, já tinha arrancado milhares das mãos de Satanás e já tinha dado muita dor de cabeça para o diabo. Quando São Geraldo estava na terra, o diabo acho que ficava lá, olha, soltando fogo pelas ventas no inferno, porque todo dia ele tomava uma derrota de São Geraldo, né? Ia perdendo almas assim a rodo. Aonde São Geraldo passava, carregava as almas tudo com ele para Deus. Então o demônio devia ficar com dor de cabeça e enxaqueca terrível, e pensando: o que eu faço para dar cabo desse... Como é que o demônio chamava mesmo ele, gente? Como é que é mesmo? Ele falava um apelido engraçado, de um jeito engraçado. O demônio falava assim: como é que eu faço para dar um jeito nesse vareta comedor de pão? Porque São Geraldo passava mais a pão que tudo, né? E era magrinho. O que eu faço para dar um jeito nesse vareta comedor de pão? Aí um dia São Geraldo estava lá perto do rio Ofanto. A noite era escura, neblina, raios, trovões. O rio estava cheio. São Geraldo viu que ele ia morrer, que o rio ia carregar ele com um cavalo na hora que ele estava atravessando e que ele ia morrer. De repente, ele olha assim e vê aquela figura, né, sombria, tenebrosa ali de frente a ele, dizendo: agora você está tramado comigo, como se diz lá em Portugal. Agora tu estás tramado comigo. É tão lindo eles falarem isso, né? Eu adoro quando os portugueses falam isso, né? Agora você está tramado comigo, né? Vareta comedor de pão. Agora você caiu nas minhas mãos e não há ninguém aqui para te salvar. Agora é o seu fim. E o que São Geraldo faz? Ao invés de ficar com medo, é que ele ficou um pouco preocupado, né? Ele falou depois. Mas ele já era tão santo, tinha tantos merecimentos, tantas virtudes, também já tinha sofrido tanto, como vocês viram, e sempre, né, oferecia aquele sofrimento por amor a Deus, a Nossa Senhora, né, aguentando firme, que então ele já tinha tantos merecimentos e também tanta fé em Deus, já estava tão unido com Deus, com a Santíssima Trindade, que ele levanta a voz e fala: besta infeliz, besta maldita do inferno. Esqueci de colocar essa parte no filme, é que eu tive que encurtar ali, porque eu não tinha cenas, né, para rechear. Mas ele gritou assim: besta infeliz, besta maldita do inferno, eu te ordeno, em nome da Santíssima Trindade,
que ao invés de me matares, tu pegues as rédeas do meu cavalo e me leve até Lacedônia, onde eu tenho que chegar no meu convento. E o demônio, gente, como a gente diz aqui no Brasil, enfiou o rabinho entre as pernas, pegou a rédea do cavalo, não pôde resistir e foi levando São Geraldo, né? Com o cavalinho raposo dele, pocotó, 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 pocotó. Atravessou o rio, a floresta e levou e deixou ele na porta do convento dele e disse: aqui é o seu convento de Lacedônia. E desapareceu. Olha o poder de São Geraldo, um homem mais poderoso que o diabo. Vocês veem, um homem que mandou no demônio e o demônio obedeceu. Olha, não façam isso, viu? Isso é temerário. Que quem não tiver os merecimentos de São Geraldo e mandar para algum possesso, sai dele, ele vai pular em você, ele vai estraçalhar você. Ele vai fazer um penteado moderno no seu cabelo com os tufos que ele vai arrancar, que você vai ficar com um visual nada legal, viu? E porque, nossa, no começo, gente, das aparições, eu já contei aqui para vocês muitas vezes, né? Ai, meu Deus, lá vou eu. Eu já contei para vocês que o primeiro exorcismo que eu fiz foi com 15 anos. Eu não assistia nem filme de terror, porque eu morria de medo de filme de terror. Eu não dormia, eu nem via aquilo. E de repente eu estava diante de um acontecendo comigo, né? Veio uma menina de uns 18 anos, mais ou menos, né? Uma moça, me pedia ajuda, dizendo: olha, está acontecendo isso comigo e na minha casa há algum certo tempo. Uma grande serpente aparece na janela da minha casa, deu até um estouro na janela que me cortou inteira, cortou minha mãe. A minha cama pega fogo quando eu vou me deitar, né? Esses dias, quando eu fui me deitar, a minha mãe viu as adagas, né, saindo de dentro da cama. Ela me segurou a tempo e quando nós fomos ver, o meu colchão estava cheio de punhais para eu deitar em cima e morrer. Também acontecem coisas, né, na minha casa, aparecem figuras feias. Inclusive meu pai disse que eu entrei no escritório de advogado dele, roubei o dinheiro dele, sendo que eu não entrei, eu estava com a minha mãe foi testemunha, e mesmo assim meu pai não aceitou, brigou comigo e quis me colocar para fora de casa, um monte de coisas. Aí eu falei, bom, ela pensou que eu era um velho, um senhor de 60 anos que ia lá fazer a oração por ela e resolver o problema. Quando cheguei eu lá, um menino de 15 anos mais novo que ela olhou assim para mim e pensou, né? Nossa, esse aí é o que vai rezar por mim? Né? Aí, muito bem, comecei a oração de exorcismo, que demorou muitas horas, porque eram muitos demônios que tinham com ela e na casa dela. Inclusive, quando eu estava lá, né, aconteceram manifestações na minha frente, que eu vi com esses olhos que a terra vai comer. Eu vi assim, as gavetas dos armários abrindo, todas aquelas facas todas saindo e vindo na nossa direção para me acertar também. Aí eu me lembro que eu estava com o meu terço vermelho das lágrimas no bolso, eu ergui ele assim, só disse assim: alto, as lágrimas de Nossa Senhora estão comigo. Na mesma hora as facas caíram todas no chão, quietas. Aí eu estava continuando a fazer oração sobre ela. Era a primeira vez, eu nem sabia o que eu rezava. Então eu rezava terços, eu rezava orações que eu sabia, fazia orações espontâneas com o coração também. Ou seja, eu fiz tudo, né, que eu podia. Depois eu peguei mais prática e daí eu vi que, aí eu aprendi o jeito certo, né? Peguei o jeito, muito bem. Estava lá rezando e de repente eu comecei a ver dos poros dos braços dela começarem a sair agulhas, agulha de costura desse tamanho assim, ó. E foi caindo, eu juntei um prato daquelas agulhas. Aí ela começou a se sentir mal, pensei que ela fosse vomitar, porque a maioria dos possessos vomitam. Principalmente aqueles que foram em lugares de feitiçaria e tomaram coisas ou comeram coisas que foram dadas para eles em lugar de feitiçaria, consagrados a Satanás. Aquilo fica ali, ó, na pança deles para o resto da vida se não for libertado. E aquilo ali causa doenças, causa males incuráveis, aquilo ali causa possessão,
causa um monte de coisas. Eu fiz um exorcismo num homem que tinha tomado um líquido num lugar de bruxedo, de feitiçaria, 12 anos atrás, antes de eu fazer o exorcismo, e ele vomitou aquele mesmo líquido que ele tinha tomado 12 anos atrás e estava ali, conservadinho, no estômago dele, ou na barriga, sei lá, né? Muito bem, eu pensei que a moça fosse vomitar. Quando ela teve aquela ânsia, caiu um monte de pregos pretos, assim, no colo dela, na minha mão, mas caía prego, muito prego do nariz. O cabelo dela começou a levantar, assim, a ficar arrepiado, que nem de um lobo, assim, os dentes a crescer, os olhos amarelos, ficou horrível. Aí que eu vi que realmente, nossa, meu Deus do céu, né? Eu estou diante, né, desse ser demoníaco aqui, e pensar que existem milhões deles no mundo inteiro, e Nossa Senhora diz que eu vou ter que lutar contra todos esses milhões de demônios. Meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, o que vai ser de mim, né? Ajude-me. E aí rezei, pedi, Nossa Senhora veio também no dia, eu lembro, rezou junto comigo, e quando ela rezou, quando eu coloquei o meu rosário nela, o rosário que eu rezava todo dia, os demônios foram saindo um por um, assim, na forma de uns cães pretos, assim, que saíam. E todo mundo via, todo mundo que estava lá via sair aqueles bichos dela. E daí ela ficou libertada, né? E vocês vejam, mas é claro, não foi pela minha virtude, porque eu estava começando nas aparições, estava começando a rezar, né? Não, eu já rezava há uns 2, 3 anos. Mas, claro que eu não era como São Geraldo, nem hoje eu sou. Então é claro que não era pela minha virtude, era pela virtude de Nossa Senhora. Mas só para dizer para vocês que Deus é mais forte que o demônio, que Nossa Senhora é mais forte que o demônio. O mundo às vezes faz a gente pensar que Deus é fraco, que Nossa Senhora é fraca, que o demônio já ganhou, porque as famílias estão todas em desordem, os jovens estão todos perdidos, a sociedade está toda contaminada pelo pecado, a violência, não é? A desonestidade, as guerras, a injustiça. Quem hoje respeita o seu próximo? Quem hoje respeita os bens do seu próximo? Ninguém, né? Todo mundo perpetra algum mal contra você, quer tirar os seus bens, às vezes até tirar a sua vida, né? Então às vezes a gente tem a impressão que o demônio é mais forte que Deus, mas não é. Aqueles exorcismos que eu fazia no começo me mostraram isso, que Deus é soberano e que o demônio, embora seja de natureza angélica, mais forte que a nossa, humana, digamos assim, mas ele ainda é uma mera criatura de Deus. E Deus está acima dele, né? Nossa Senhora pisa na cabeça dele porque ela é maior que ele. E a vida de São Geraldo, mandando ali no demônio, o demônio obedecendo, gente, isso é lindo, porque isso mostra que o homem que é santo, que está unido com Deus, a alma que está unida com Deus, ela não precisa temer nenhum mal, ela não precisa temer o demônio, ela não deve também ser temerária, né? Ficar brincando com coisas perigosas que possam trazer influência do diabo na vida. Tem que fugir dessas coisas como se foge de uma cobra venenosa, entendeu? Mas você não precisa, se você está muito unido a Deus, muito unido a Nossa Senhora, vivendo na vontade deles em profunda oração, você não precisa temer o demônio e suas obras, porque aquele que está em ti é maior que aquele que está no mundo, como disse São Paulo nas suas cartas. Aquele que está em ti é maior que aquele que está no mundo, ou seja, Deus, o Espírito Santo que está em ti é maior do que o demônio, o príncipe desse mundo, aquele que está nesse mundo dirigindo os seus sequazes neste mundo, entendeu? E também uma outra coisa muito linda que a vida de São Geraldo mostra para nós, né? Dos milagres dele, né? O poder que ele tinha sobre a natureza, é tão lindo, né? A gente vê quando ele dá a bênção naquele campo e os ratinhos todos viram a barriguinha para cima mortos e
a plantação estava livre. Que coisa linda, gente, né? Parece até assim um conto de fadas, né? Que existiu um homem que só fazia o sinal da cruz, estava resolvido, né? É tipo o que aconteceu comigo aqui no começo do cenáculo hoje. Eu olhei para a rainha mensageira da paz, eu estava me sentindo mal. Pensei, meu Deus do céu, eu acho que eu vou ter que sair do cenáculo, ir para o hospital, voltar, talvez nem volte. Aí eu olhei para a rainha mensageira da paz milagrosa, falei para ela, ai minha mãe, eu tenho certeza que isso não é exaustão, porque na aparição de Deus Pai, eu recebi um revigoramento das potências naturais. Não foi só a alma, foi o corpo também. Eu senti isso. E eu pensei, não deve ser exaustão, porque no passado eu fazia 3 cenáculos por dia. Das 8 às 11, das 2 às 5, das 7 às 11 da noite. Nem comia, porque ia de uma cidade para outra sem comer, não tomava banho, não dormia, não fazia nada. Só rezava, só pregava a palavra de Nossa Senhora. E eu não arriava desse jeito, né? Então o que é isso? Eu pensei, isso deve ser uma virose, isso deve ser alguma gripe que eu peguei em algum golpe de vento, alguma coisa assim que me deu, né? Aí eu olhei para a rainha mensageira da paz e disse, minha mãe, se for isso, se for um vírus, qualquer coisa que eu peguei aqui de uma gripe, põe isso para fora. Põe isso para fora tudo, porque eu tenho que fazer esse cenáculo. Essa semana eu já tenho que começar o filme de Santa Filomena, o filme de Quito, a La Salete. Ficar deitado na cama é um luxo que eu não posso me permitir, eu não posso me dar. Então, me ajuda, faz isso sair tudo para fora. Gente, foi eu terminar de pedir, parece mágica. Parece que Nossa Senhora falou assim para mim, Marcos, você quer isso? É só pedir que você já está na mão. Eu comecei a suar, que eu vou ter até que tomar banho de novo, que eu já tinha tomado antes, mas vou ter que tomar de novo. O desodorante venceu. Aí, suei, e à medida que eu ia suando, aquela fraqueza ia saindo, e a força ia voltando, quando eu vi, nossa, sarei, estou novo em folha, já levantei da cadeira e já vim pegar o microfone e cantar, e estou ótimo até agora, posso ir até meia-noite aqui. São Geraldo era meio assim. São Geraldo, você quer que eu livre a sua plantação dos ratos? Ele não ficava lá também que nem esses carismáticos de hoje em dia, né? Senhor Jesus, cura, liberta esse campo e pega os ratos de cor marrom, os pretos, os malhados, aqueles que têm olho castanho, não esquece também dos pretos. Não, ele não precisava ficar fazendo aquele saramaleque todo, não. Só fazia o sinal da cruz, a virtude que saía daquele homem, fazia todos eles virar a barriguinha para cima, estava tudo morto. Num golpe, gente, tira e queda. A mulher lá possessa, né, do demônio, que estava lá toda possessa dentro de casa, falando blasfêmias horríveis, né, violenta, brigando com todo mundo. O que São Geraldo fez? Fez que nem esses carismáticos aí, ficou lá esfregando a cabeça dela, metendo 1 quilo de sal na boca dela, escatelefando toda a mulher? Não. Escangalhando toda a roupa dela? Não. Só cingiu ela com símbolo. Símbolo é aquele cinto que ele usava na cintura, no hábito. Só colocou o símbolo dele ao redor da cintura dela. Na hora o demônio saiu, a mulher saiu daquela loucura, ficou lúcida. Porque quando o homem é santo mesmo, ele não precisa fazer, entendeu? Não precisa ficar fazendo aquele show, aquele escarcéu só para chamar atenção. Acabou. Né? Vocês viram também que o vinho daquele casal que tinha azedado, né? Olha, aí tá a dica para vocês que têm empresas, que têm negócios. Olha só, aquele casal tinha o negócio deles de vinho. Vocês sabem que italiano adora vinho, né? Não passa um dia sem tomar um vinho. E até é bom para a saúde, vocês sabiam disso? Se vocês tomarem pelo menos assim, uma dosezinha pequenininha de vinho por dia, prolonga a vida. Faz bem para a saúde, não é para encher a cara não, viu? Ó, é só um dedinho meu, viu? Não é dedão não. Então, um dedinho faz bem.
E eles, né, portanto, vendiam muito vinho, porque italiano consome muito vinho. Aí eles vão lá, o vinho azedou todo nas pipas. Para um comerciante italiano de vinho, isso aí era falência, era bancarrota. Eles iam cancelar todos os pedidos, iam perder tudo, né? Tudo. E naquela época não era assim, meu vinho azedou, eu não tenho como te dar o vinho que você comprou e eu fico livre. Não, você ia para a cadeia. Enquanto você não desse o vinho que você prometeu, você não sai. Então, eles estavam em maus lençóis mesmo. E aí eles vão e falam para São Geraldo, né? Imagina, ai São Geraldo, o nosso vinho azedou todo, ai homem santo de Deus, né? Socorrei-nos. O que São Geraldo faz? Eu acho lindo isso. Ele pega uma imagem da Imaculada Conceição, coloca lá dentro da pipa de vinho, na hora o vinho desazeda. E os negócios deles foram salvos, né? Tá aí a dica para você que é empresário. Se os negócios estão indo mal, diga-ligue-lilim. A coisa está indo a bancarrota, diga-ligue-lilim. Reza para São Geraldo, né? Recorre a São Geraldo. Quem sabe não foi bem até hoje porque faltava justamente você recorrer a ele, né? Coloca São Geraldo lá no seu lugar de trabalho, né? Reza para ele, consagra para ele teus negócios. Eu tenho certeza, mas olha, eu tenho certeza, eu ponho minha mão no fogo por isso, viu? Tenho certeza que São Geraldo não vai negar a você a graça da ajuda dele, como não negou aquele casal que teve o vinho azedado. Se ele negar, olha, então olha, eu não sei mais nada, não sei mais nada, porque São Geraldo não falha a gente. E vocês viram que ele, né, também é o padroeiro muito das mães, né, das crianças, principalmente as mães que têm problemas na gestação, os filhos que nascem doentes por causa daquela moça que ele deu o lenço para ela e depois o lenço dela ajudou ela na hora do parto, né? Então, você que não consegue ser mãe, tá aí, olha, o seu advogado. Você que tem problemas na gestação, problemas de útero, tá aí o seu advogado. Você que tem o seu filho com muita doença, criança não para, sã nunca, tá aí, olha, o teu santo, o santo dei bambini e delle mamme, o santo dos meninos, das crianças e das mães. Recorre a São Geraldo, né? Coloca a imagem de São Geraldo em cima da cama do seu filho, nem que seja num quadrinho, que você vai ver se o seu filho não vai melhorar em pouco tempo, né? Põe a foto de São Geraldo em cima aí da sua barriga, onde está sendo gerada essa pérola aí dentro de você, e você vai ver se você não vai ter êxito na sua gestação, e muito além disso, você vai ver se não vai nascer uma criança abençoada, né? Com um bom gênio, um bom temperamento, uma criança calma, dócil, amorosa, meiga, que não vai te dar problema nenhum, desgosto nenhum quando crescer. Duvido, se São Geraldo não fizer isso por você, então eu não sei mais nada, porque ele não falha, vocês viram lá no santuário dele, né, em Mater Domini, aquele monte de roupinha de criança, de lenço, de fita, que as mães deixaram ali, aquele monte de fotos, cada foto daquela, gente, foi uma vida que São Geraldo salvou milagrosamente. Não dá nem para contar quantas. Olha que santo poderoso. O demônio obedece esse homem. Os ratos, as pragas, diante dele não podiam nada, né? Como vocês viram até, né, o cavalo dele, né? Eu adoro aquele episódio do cavalo dele, do raposo, né? Você vê, o ferreiro estava ali ferrando mal o cavalo dele, cobrando caro. Aí ele falou, né? Você vai ver. Aí na hora que ele foi cobrar, ele falou, raposo? Aí o cavalo, né? Devolve aí essa ferradura para esse safado, salafrário, cachorro, ladrão desonesto. Você
você não vale nada, né? Falou para ele, eu não vou com a sua ferradura, prefiro ir sem ferradura do que com a ferradura de um homem desonesto como você. Isso mostra o quanto Deus, né, amaldiçoou os desonestos nos seus negócios. Então você que costuma enganar as pessoas no peso, na medida, você que costuma enganar os outros, né, oferecendo coisa pior pelo preço da melhor, que não faz o seu trabalho direitinho para o cliente ficar satisfeito, para ele realmente ter uma coisa boa que vai durar a vida inteira, né? Você que engana no preço na hora de cobrar as coisas, né? Cuidado, cuidado, porque olha, se São Geraldo vir, a maldição está lançada na tua vida, porque São Geraldo aborrece os desonestos, aborrece tanto que ele mandou até o cavalo dele, devolve o seu sapatinho de ferro aí, que olha, esse homem é tão imprestável, é tão safado, que ele não merece nem que o meu cavalo use a ferradura dele, né? E eu não coloquei no filme porque não deu para rechear, mas ele falou pro ferreiro assim, né? Filho de Satanás, né? Que Deus castigue a tua desonestidade. E consta, né, que aquele homem nunca mais teve sorte nos negócios dele. Todo mundo rejeitou as ferraduras dele e foi ferrar os cavalos, né, as carruagens, com outros ferreiros, tanto que ele foi e morreu à míngua. Sabiam disso? Este é o destino dos desonestos. E também o do poço, né? Ele chega no poço com os outros co-irmãos dele lá, morrendo de sede, pede para o homem um pouco de água. O homem falou feio para ele, né? Porco cane, né? Ou seja, né? Cachorro porco, frade do diabo, né? Não vou te dar água nenhuma, sai daqui, seu vagabundo, né? Você não faz nada, só fica rezando, vagabundo, vai pedir água para outro, não vou te dar água nenhuma, não. Aí São Geraldo falou, ah é? Pois eu vou te dar uma lição agora. Deu a bênção lá no poço e falou, poço seque. Na hora secou, na hora. E quando ele já estava indo embora, o homem, homem de Deus, espera. O poço secou, não tem mais água. Perdão, eu reconheço que eu errei. Pelo amor de Deus, não deixe meu poço seco, porque senão a minha família vai morrer de sede. Aí São Geraldo viu que o homem tinha se arrependido mesmo, né? Tinha aprendido a lição. E aí ele foi lá, só fez o sinal da cruz, a água borbulhou. Tem uma lição aí também, entendeu? Quando nós negamos a água do nosso amor a Deus, a Nossa Senhora, aos santos, Deus lança sua maldição sobre a nossa alma e nos tira, nos quita toda alegria, toda a água da sua graça. A gente perde até aquilo que a gente tinha antes. Por isso que Jesus fala, né? A quem tem será dado ainda mais, e a quem não tem, a quem não dá, será tirado até o que tinha. E essa é uma lição importante, porque quando nós não damos a Deus e a Nossa Senhora a água do nosso amor, a água da nossa fé, da nossa devoção, de um pouquinho, né, do nosso amor, do nosso serviço a eles, a gente não só, né, perde as graças que eles queriam nos dar, como a gente perde até aquilo que tinha antes. Então, não sejamos poços sem água, poços secos. Não neguemos a Deus e a Nossa Senhora a água do nosso amor, para que não sejamos amaldiçoados, né, pela justiça de Deus, perdendo até o pouco que nós tínhamos, né? E por fim, nossa, 3h30, agora acaba mesmo. Por fim, São Geraldo é um modelo, né, de virtude consumada. Ele é um dos santos assim que eu mais amo. É uma pena que vai demorar muito, não vou lá pegar. Mas eu estou com um quadro de São Geraldo que era do meu avô, Geraldo também, que tinha o nome dele. Morreu no dia dele, na mesma hora que ele. Um quadro que ele tinha sobre a cama dele a vida inteira. Não sei se meu avô sabia quem era São Geraldo, porque quando meu avô morreu, eu tinha só 8 anos. Eu me lembro poucas coisas que meu avô me dizia.
Lembro que minha avó me dizia muito, sempre isso. Eu me lembro de eu indo com ele, no meio assim do mato, assim, para buscar lenha, e meu avô virava para trás e dizia assim: filho, nunca minta, diga sempre a verdade, ainda que seja contra você mesmo, ainda que você tenha que sofrer por isso, mas diga sempre a verdade. E eu não chamava ele de vovô, eu chamava ele de papai, né? Então eu falava: sim, papai, eu nunca vou mentir. Aí ele andava mais um pouco, aí ele virava para trás e falava de novo comigo: nunca roube nada de ninguém, devolva o que é do outro integralmente, nem que seja um palito de fósforo, devolva. E se você estragou algo de alguém, devolva em dobro, para que a pessoa não possa dizer que você se apossou desonestamente do que era dela e danou as coisas dela. Aí eu dizia: sim, papai, eu não vou pegar nada de ninguém, se eu pegar vou devolver, se eu emprestar vou devolver, e se eu estragar vou dar em dobro. Aí ele andava mais um pouco. Aí depois lá na frente ele virava de novo para mim e falava assim: ó, goste muito de Deus e de Nossa Senhora, assim você também vai ser amado por eles e o céu vai olhar para você com amor. Palavras para mim assim meio nebulosas naquela época, porque eu não entendia o que era amar a Deus, o que era amar a Nossa Senhora. Eu escutava aquilo, era meio nebuloso, mas eu me lembro muito bem dele falando isso para mim, né? Então eu tinha assim uma admiração por ele imensa, porque meu avô era um homem admirável, né? Morreu trabalhando. Ele foi para o hospital para morrer, chegou do trabalho, foi para o hospital para dali uma semana morrer. Trabalhou a vida inteira, nunca invadiu terra de ninguém, fazenda de ninguém, casa de ninguém, nunca tomou nada de ninguém, né? Só teve o que era dele. Rezava o terço todos os dias, todo sábado dava esmola para os pobres. Lembro que ia na missa também. Até quando ele voltava, ele me dava bala de hortelã quando ele tinha chegado da missa, né? E ele dava comida aos pobres, alimento aos pobres. Ele era muito bom, né? Só que morreu antes das aparições, né? Mas teve um consolo, né? Porque acho que quando ele chegou lá no céu, ele deve ter levado o maior susto, né? E também a maior alegria, quando Nossa Senhora disse para ele assim: ó, meu Geraldo, né? Você chegou aqui, está me vendo e mal sabe, né, que daqui a alguns anos eu vou aparecer para o seu neto lá na sua terra, lá na sua cidade. Escolhi a sua família. Então eu fico imaginando a alegria dele, né? E eu fico imaginando o que ele não faria, como ele não me ajudaria se ele estivesse aqui vivo. Porque uma tia minha, esses dias para trás, a mesma mãe da minha prima doente, que no ano passado eu pedi por ela e ela sobreviveu da leucemia, contou para mim há pouco tempo atrás que nos anos 80 eu tinha o quê? Uns 5 anos, acho que foi quando começou as aparições de Medjugorje. Eu era criança, né? Estava na minha casa dormindo. Ela e o meu avô, que já eram adultos, né? Ela me contou que um dia à noite eles estavam assistindo TV e no meio do jornal apareceu lá uma notícia sobre uma aparição de Nossa Senhora, não sei na onde, eles não sabiam que país que era. Só podia ser Medjugorje, porque falou que era 6 jovens, né? Só podia ser. Então, eles viram, né? Falou um pouquinho só do encontro deles com Nossa Senhora, num morro que eles estavam passeando, e Nossa Senhora apareceu, né? E tudo. Falou que ela aparecia para eles. Eu não assisti nada disso, nem sabia disso. Logo depois meu avô morreu e o assunto ficou esquecido, né? E daí essa minha tia me contando, né, que o meu avô na hora virou para ela e falou assim: nossa, na televisão só passa bobagem e porcaria. Bem que podiam passar isso aí para a gente ver, né? Que com certeza deve ser tão lindo. Então eu fico imaginando, se meu avô tivesse aqui, como que ele não me ajudaria? O que esse homem não ia fazer por mim, por Nossa Senhora? Eu fico imaginando que ele ia ser que ele ia ser assim ele ia ser realmente assim um anjo da guarda. Ele ia ser um apoio para mim assim, descomunal, né? Aí, no dia de finados de 1993, 8 anos depois da morte dele,
Nossa Senhora me apareceu no outro Monte das Aparições e ela estava assim, com o manto fechado. Aí com aquele olharzinho dela assim, matreirinho, né? Aí eu pensei, ela vai fazer uma arte dela, quer ver? Aí ela falou assim, Marcos, aí, eu sim, mãe do céu. Aí ela, hoje eu tenho um presente para você. Hoje eu tenho uma surpresa para você. Adivinha? Aí eu arrisquei, falei alguma coisa, ela disse, não é isso. Aí eu falei outra coisa, ela disse, também não é isso. Aí eu disse, não sei. E aí ela disse assim, veja. E daí ela abriu assim o manto dela, que ficou bem largo, bem grande. E aí apareceu aqui, um pouco mais embaixo, mas no manto dela, dentro do manto dela, da capa, apareceu aquele jovem belíssimo assim, de no máximo uns 18 anos, olho azul. Meu avô já tinha olho azul na terra, né? Não sei nem por que eu não puxei ele, né? Aí, às vezes eu lamento isso, ô avô, né? Não me deu nem seu olho azul. Aí, apareceu aquele jovem lindíssimo de olho azul, aquele cabelo assim. Meu avô era loiro, né? Era loiro quando era novo. Depois, quando ele ficou velhinho, o cabelinho dele ficou branquinho, da cor do algodão, assim, branquinho. Aí eu vi aquele moço louro assim, com os olhos azuis, aquela túnica lindíssima, aquele sorriso lindíssimo. E aí ele olhou para mim e disse assim, filho, você não me reconhece? Aí eu olhei para ele e disse assim, não, quem é o senhor? Aí ele disse, sou eu, Geraldo, seu avô. Vocês não podem imaginar o que eu senti na hora, quase morri. E aí eu me lembro que ele falou algumas coisas comigo. Ele falou, por exemplo, que estava muito orgulhoso de mim, que me amava muito, que estava no céu, que rezava muito por mim e que ia rezar para sempre por mim. E aí, que estaria ao meu lado sempre também, espiritualmente, para me ajudar. E aí, Nossa Senhora fechou a capa e ele desapareceu dentro. E aí Nossa Senhora disse assim, você entende porque eu fiz isso? Justamente hoje, no Dia das Almas? Não. E ela disse, para que você fique como uma testemunha viva de que verdadeiramente existe a vida eterna. Tanto que o seu avô está mais vivo que você. E para que você testemunhe que a vida não acaba com a morte, mas é na morte que, na verdade, a verdadeira vida começa. Foi lindo aquilo, nunca mais esqueci. Pois bem, minha gente, São Geraldo é um exemplo muito forte de santidade. E eu herdei do meu avô, não sei, né? Um pouquinho desse amor por São Geraldo, embora eu não conhecesse São Geraldo, nem sabia de São Geraldo. E eu só lembro que eu vi o quadro em cima da cama dele. Eu perguntei para ele algumas vezes antes de morrer, papai, quem é esse moço? Não sabia que era santo, né? Quem é esse moço? Aí ele falava, é São Geraldo. Já a minha avó, né, falava, é San Gerardo. Ela já falava meio italiano, é San Gerardo. Aí falava, São Geraldo. Quem foi São Geraldo? Não sabia, né? Mas o quadro estava lá. Então, de uma forma meio que misteriosa, São Geraldo parece que já estava assim, me perseguindo, me acompanhando já de há muito tempo, sabe? E aí, quando eu conheci a vida de São Geraldo há uns anos atrás e me aprofundei nela, eu fiquei apaixonado. Porque São Geraldo, ele foi assim perfeito em tudo. Porque vejam, há alguns santos que são perfeitos numa determinada virtude. Uns são mais na humildade, outros são mais na obediência, outros são mais no sacrifício, outros são mais na abnegação, no esquecimento de si mesmos, enfim, né? Cada santo se sobressai mais numa ou outra virtude. Agora, São Geraldo, gente, ele se sobressaiu em todas as virtudes, todas. Se você for olhar o amor dele, era um serafim de amor. Se você for olhar o desprendimento dele de todas as coisas, excelente. Se você for olhar a humildade dele, excelente. Se você for olhar no quesito do sacrifício, excelente. Se você for olhar no quesito trabalho, estudo, amor, eficácia na vida religiosa, excelente em tudo.
né? Então, ele assim, para mim, ele é excelente em tudo. Com isso, não estou desmerecendo os outros santos, não. Todos são admiráveis, mas ele conseguiu, não sei como, ser excelente em todas as virtudes. E olha, morreu só com 30 anos. E com 30 anos já estava preparado para ir ao céu. E nós, né, burros velhos, né, ainda estamos lá atrás da estaca zero, né, patinando na lama, né, derrapando, né, ali acelerando o carro com tudo na lama e não conseguimos sair da mesma, né? Aí que a gente vê como São Geraldo verdadeiramente é extraordinário. Mas, né, se a grandeza dele, né, nos humilha, né, muito mais o seu amor por nós, né, nos encoraja a recorrer a ele com confiança. Porque o que ele tem de santo e de perfeito, ele tem de amoroso e carinhoso. Então ninguém deve temer chegar diante dele com as suas perebinhas, né, com as suas feridinhas feias e dizer para ele, né, titio Geraldo, né, cura aqui a minha ferida para mim, cura o meu dodói. Porque se nós não temos o remédio para curar as nossas feridas, ele tem. Porque ele, enquanto estava aqui na terra, remediou todas as feridas espirituais e até as físicas que ele encontrava no seu caminho. Ah, gente, só a última coisa. Última mesmo. Uau. Ai. Eu sei que vocês vão brigar comigo. A última coisa que eu esqueci. A calúnia que ele sofreu, perpetrada pela Néria. Aquela moça que entrou no convento, saiu, não perseverou, e aí ela pensou, bom, vai ficar feio para mim eu ter entrado no convento e não ter perseverado na vida religiosa. Então, eu vou inventar que eu saí porque eu vi lá dentro um monte de absurdos, de pecados, de coisas horríveis, para assim eu sair por santa, né? A santa que saiu do prostíbulo, e as outras irmãs ficam lá tomando a culpa. Então, por isso que ela inventou calúnia contra fulana de tal, freira de tal, madre de tal, e envolveu até o coitado do São Geraldo, que foi o que, com a sua santidade, colocou ela lá dentro. Porque naquela época, gente, também tinha um detalhe importante. A pessoa precisava de uma recomendação de alguém para ela entrar no convento. Entendeu? Uma pessoa que atestasse por ela. Não, verdadeiramente eu conheço essa pessoa verdadeiramente é piedosa, é de bons costumes, reza muito, tem uma vida boa, né, conforme os mandamentos de Deus, pode aceitar. Precisava isso, hoje não precisa mais, né? Mas naquela época precisava. E ela precisava, e quem que foi que, né, botou a mão dele no fogo por ela, lá diante da madre? São Geraldo. E o que a ingrata fez? Inventou aquela calúnia horrível, justamente com ele, justamente contra ele, né? E alguém pode pensar, nossa, né? Mas como que pode haver uma pessoa tão ingrata assim, tão baixa assim? Mas existe. Olha, teve pessoa que eu conheci, que eu inclusive ajudei financeiramente até, porque estava na lama, porque estava até passando necessidade, e que eu ajudei tirando da minha boca para dar para ela comer, e depois ela saiu, traiu as aparições, me traiu, mandou e-mail, carta para padre de São Paulo, me atacar e até fazer blog contra mim. Que ela ajudou inventando calúnias contra mim. E foi pessoa que eu inclusive ajudei, porque a pessoa falou, esse mês que eu não tenho dinheiro para nada, eu não consigo nem fazer as coisas que eu preciso. Eu falei, toma, eu considero você como um irmão, eu te estimo, né? Então toma aqui essa ajuda para você esse mês. E depois a pessoa saiu, se juntou com o padre de São Paulo, mandou e-mail, carta com calúnias e mentiras contra mim, contra o santuário, e fez até blog contra mim. Existem esses tipos de almas que são como cobras.
Você vai alimentando, entendeu? E aí, quando você menos espera, no caso essa outra pessoa, para lamber o padre, ela se voltou contra mim. Existem essas pessoas que quando você menos espera, elas preterem você por outra pessoa e te mordem. Entendeu? Então existem essas almas tipo Néria, assim, existem. Que você beneficia e depois elas se voltam contra você, né? Então já estejam preparados, porque se isso aconteceu com Santo Afonso, vai acontecer conosco também. Mas se acontecer, como São Geraldo, perdão, né? Não se deixem abater pela dor. Pensem assim, olha, São Geraldo já passou por isso antes que eu. E se ele superou e ele chegou até Deus no céu, ele venceu, eu também vou superar isso, eu também vou vencer. Pensem assim, né? Pensem assim, e no futuro, Deus e eu, Deus com a sua graça, eu com a minha honestidade, a minha virtude, a minha justiça, vou provar para todo mundo que aquela pessoa estava errada e que eu certo, e que eu não sou nada daquilo que ela disse. A verdade vai triunfar. Pensem assim, porque no final a verdade triunfa, como triunfou no caso de São Geraldo, não é mesmo? Depois a verdade toda apareceu e a Néria ficou mais suja que pau de galinheiro. Tanto que nenhum outro convento quis ela. E aliás, nem depois dela mandar a carta para Santo Afonso, contando tudo, que era tudo invenção dela, tudo mentira, tudo calúnia. Vocês viram? São Geraldo perdoou. Mas a justiça de Deus não. Ela morreu. Deus não curou ela. Deus mandou a doença para ela refletir no que ela tinha feito. Ela mandou a carta pedindo perdão. São Geraldo perdoou, mas a justiça divina não perdoou não, pelo que ela falou. Isso também tem uma lição muito importante, para a gente tomar cuidado com certos pecados que a gente faz, contra quem a gente faz, porque às vezes até a outra pessoa perdoa, mas a justiça divina não. Por que a Néria não foi perdoada? Porque ela caluniou um homem de Deus, um escolhido. Por isso que ela não foi perdoada. E isso mostra que tudo que é feito, todas as calúnias, ataques, perseguições, males que você faz contra pessoas escolhidas por Deus, pode saber que a justiça de Deus vai te castigar. Então pense muito bem antes de se pôr em luta contra alguém que Deus escolheu, porque às vezes até, né, aquele santo, aquele vidente, aquela pessoa escolhida por Deus, né, te perdoa, o que não quer dizer que a justiça de Deus vai te absolver, como não absolveu a Néria. Quando eu vi esse caso, eu tremi, gente. Eu tremi, porque eu pensei, meu Deus do céu, realmente, viu? Com quem Deus escolheu para si, né? Com coisas de Deus, coisas sagradas, obras de Deus, santos, pessoas escolhidas, profetas, né? A gente não se brinca, não se brinca, porque o castigo vem. Então, isso encerra uma lição muito preciosa para nós, né? Também, o fato da Néria ali, encerra uma outra lição importante. Alguém pode pensar, nossa, mas Santo Afonso, que escreveu livros tão lindos, era tão inteligente, até levitava, fazia milagres, como é que ele pôde fazer isso com São Geraldo? E que pode ser santo ainda? Mas veja bem, ele não acreditou totalmente na calúnia, porque a regra da ordem dele mandava expulsar na hora o membro da ordem que fizesse, que tivesse qualquer tipo de queda, né, com outra pessoa em sexo. Era expulsão na hora. Isso estava na regra de Santo Afonso, né? E ele não expulsou São Geraldo imediatamente. Então esse é o sinal, é a prova de que Santo Afonso não acreditou muito na calúnia, não. Por isso que ele pensou, eu vou deixar o Geraldo aqui e eu vou observar, né? Vou testar ele.
Se ele permanecer aqui na vida religiosa, apesar, né, de eu falar a ele, para ele por um tempo não comungar, não participar da missa, e ele ficar aqui assim mesmo, sem missa e sem comunhão, servindo a Deus e Nossa Senhora, eu vou acreditar que ele verdadeiramente é santo e que ele está realmente aqui por Deus, por Nossa Senhora, pela santidade, não por outras coisas. Ele fez isso e São Geraldo passou no teste, porque ele falou: tudo bem, eu aceito, eu fico sem comunhão, sem missa, mas daqui eu não saio, né? Do serviço de Deus eu não saio, da presença de Deus eu não saio, e largar o meu rosário e voltar ao mundo eu não largo. E aí ele provou para Santo Afonso que ele era inocente, santo e virtuoso mesmo. Aí Santo Afonso falou: Geraldo, né, pode voltar à comunhão. E daí logo já chegou a carta da Néria, que desfez tudo, a verdade triunfou. E aí Santo Afonso ficou estimando São Geraldo mais ainda, porque viu que São Geraldo era o mais santo dos membros da sua congregação, porque só um santo ficaria ali, né, daquele jeito, sofrendo aquela provação, aquela humilhação, sem desanimar, sem voltar ao mundo, sem brigar com Santo Afonso, com o superior, e sair, né? Então São Geraldo provou que era um santo mesmo, né? E a última lição que vem disso é, vejam, São Geraldo ficou uma boa temporada sem comunhão e sem missa. Ele não podia sequer estar lá com os companheiros dele na hora da missa. Isso impediu a santidade dele? Não. Isso impediu o avanço dele à santidade? Não. Era uma comunhão que ele não recebia por ordem, por forças maiores, força das circunstâncias, provação, perseguição, tribulação. Por isso que o fato dele não ter comungado, não ter comunhão por muito tempo, não impediu o processo de santificação dele. Aonde eu quero chegar? Vocês aqui não podem comungar também, porque são perseguidos por causa das aparições. Eu já não comungo há 15 anos, por aí, né? Os motivos eu já expliquei aqui milhares de vezes, não preciso voltar ao filme, né? Muito bem. Eu não vou na comunhão, porque me proibiram, porque me perseguiram, porque também, depois do jornal É Preciso Defender a Verdade de 99, eles tinham duas opções: ou ficavam com Nossa Senhora e a verdade, ou ficavam com a rebelião deles a ela, cometendo pecado contra o Espírito Santo. Eles preferiram a segunda opção. Então eu disse: eu não me misturo mais com vocês, porque eu não quero ser cúmplice de vocês. Para mim, Deus e Nossa Senhora não estão no meio de vocês mais. Então eu não vou mais rezar com vocês. Por isso que eu não fui mais na missa deles, certo? Mas não é porque eu não goste. Por mim eu iria. Se eu encontrasse um padre santo de verdade, como São Geraldo, como São João Maria Vianney. Aliás, São Geraldo não era padre, ele foi só irmão. Ele foi tão assim resignado com a vontade de Deus, que eles falaram: não, você não vai ser padre, você vai ser só irmão. Ele disse: amém, eu aceito, obrigado. E foi um irmão mais santo até que os padres da congregação. Muito bem. São Geraldo ficou sem a comunhão, e isso não impediu a união dele com Deus e a santidade. Vocês também não podem comungar, não porque não querem, porque não podem, porque são perseguidos. Isso torna vocês muito semelhantes a São Geraldo. E isso quer dizer o quê? Que o fato de vocês não comungarem, porque são perseguidos por causa das aparições de Nossa Senhora, não vai impedir também o processo de santidade de vocês, porque pela vida de São Geraldo está provado que quando uma pessoa fica privada dos sacramentos, não por culpa dela, por culpa dos outros, Deus não se desune da alma, Deus não se afasta da alma, Deus não rejeita a alma. Por isso que vocês pensam assim, tem gente que pergunta para mim: mas você não vai na missa, o que Nossa Senhora falou disso? Eu sempre respondo: quando eu tomei a decisão de não ir mais, porque eles preferiram ficar contra Nossa Senhora, persegui-la, e eu não queria mais me misturar com eles, para
não fazer parte do pecado deles, eu falei para Nossa Senhora: a senhora fica triste de eu não comungar mais? Ela disse: de jeito nenhum. Você fez certo, você defendeu a verdade, você escolheu a verdade. Você tomou a decisão certa. Você ficou do lado da verdade conhecida como tal. Se você ficasse com eles, você iria automaticamente, com a sua decisão, dizer: não, eles estão certos em perseguirem Nossa Senhora. Eles estão certos de não quererem as mensagens de Nossa Senhora. Eles também vão se salvar, também vão para o céu. E não se pode dizer isso, porque isso é mentira. Quando eu venho na terra, né, eu não venho por brincadeira, eu venho para a salvação de muitos, mas quem não diz sim a mim, sela a sua condenação. É como meu filho. Então, vocês que não podem comungar, são como São Geraldo. Não podem por culpa dos outros, não de vocês, porque vocês não fizeram nada errado, nada. Vocês estão na graça de Deus, de Nossa Senhora, na amizade deles. Por isso, olha, tira toda a minhoquinha aí, viu? Da cabecinha. Tira toda a minhoquinha. Ai, mas será que se eu não for lá, eu não vou me salvar? Tira toda essa minhoca, que quem está pondo isso aí na cacholinha de vocês é o inimigo para perturbar o coração de vocês. Vocês escolheram a verdade. Vocês viram que a Nossa Senhora que está aqui escolheram a verdade, por isso que ela chama vocês de meus filhos prediletos, meus filhos amados. E justamente vocês que não podem comungar vão ser aqueles que, com a fé e a santidade de vocês, irão sustentar a fé católica nesses tempos difíceis, maus da apostasia, e vão fazer ela triunfar finalmente no mundo sobre todo o pecado. Olha só que contradição, não é mesmo? Mas Deus é assim. Olha, eu teria muito mais coisas para falar sobre São Geraldo, mas um dia só não dá. E olha, eu passei 1h30 do tempo que eu falei que eu ia falar. Então, olha, não adianta, né? Eu sou incorrigível. Perdão mesmo, peço perdão por ter falado tanto, tá bom? Peço perdão. Só espero que o filme de São Geraldo tenha sido para vocês bom, que ele tenha ensinado alguma coisa boa para vocês, que ele tenha também iluminado a mente de vocês, que ele tenha ensinado, tenha trazido boas lições para vocês. É isso que eu desejo. E se esse filme aumentou em vocês, né, a bem-querência por São Geraldo, o amor por São Geraldo, a devoção por São Geraldo, a amizade por ele, como aumentou em mim, então, bingo, consegui, vitória!